Hoje eu vou trazer uma reflexão aqui, meus amigos, que é sobre filhos que cuidam dos pais e sobre os desafios, que são muitos, e sobre o que, principalmente, sobre o que não nos ensinaram, né? Ninguém foi preparado para isso, né? Me ensinaram só até a parte onde eu tinha que estudar, trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro, arrumar uma esposa, constituir família. Ponto. Essa seria a minha maravilhosa vida, feliz, de sucesso. Mal sabia eu que viria algo extremamente complexo, difícil de lidar depois disso. E é algo que ninguém nunca nos ensinou, né? A gente não foi preparado mesmo para lidar com essa fase da vida ali quando você se aproxima dos seus 40 anos, talvez um pouco antes, dependendo da idade dos seus pais, surge uma grande responsabilidade inesperada, porque afinal de contas, você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você pensou que ia ser só criar seus filhos, só cuidar dos seus filhos? Não. Não para por aí. Talvez o desafio maior ainda estivesse por vir de surpresa, porque você, novamente, não foi avisado e você não foi preparado, você não foi ensinado, você foi só jogado naquela situação, porque culturalmente não é algo estabelecido que você precisa preparar seus filhos para esse momento, né? Esse momento onde os pais precisarão de auxílio dos filhos e chega para todo mundo. Alguns filhos simplesmente ignoram, né? Abrem mão, não querem lidar com esse trabalho que é um trabalho, sim, pode ser um trabalho difícil. Eles preferem seguir suas vidas, né? Da, cuidar da sua própria família atual e esquecer a família que o formou. Porque acham que é trabalho demais já, né? Dar conta de tudo que eles já dão. E aí os pais acabam ficando de escanteio. Realmente, a vida se tornaria bem mais fácil. Mas, por outro lado, você perde a oportunidade de gozar de alguns prazeres, né, que a vida pode te oferecer enquanto você tem os seus pais vivos. Mas não foi esse o caminho que eu escolhi. E como eu dizia, essa escolha, ela traz consequências, como tudo, né? Consequências extremamente prazerosas e positivas. Mas a gente vai focar principalmente aqui hoje nas consequências que são difíceis de lidar. E o que eu queria trazer aqui hoje é que uma das partes mais difíceis de lidar com isso é quando você percebe que você vai precisar abrir mão de algumas partes da tua vida em prol do cuidar dos seus pais, cuidar de quem você ama, né? De quem você mais ama, das pessoas que são mais importantes na sua vida. Mesmo tendo essa consciência, sabendo disso, os amando, né? Querendo cuidar, tendo prazer em cuidar e também as dificuldades, claro, mas mesmo tendo essa gratidão, né, por poder fazer isso, chega um momento em que você tem um embate e que você se sente meio desconfortável quando você percebe que você precisa escolher entre cuidar dos seus pais ou executar um projeto seu ou fazer um sonho, realizar um sonho que você tinha, né? Dedicar um tempo a realizar um sonho que você tem de vida, de repente um projeto que você tem que você sempre quis realizar, botar energia e tempo naquilo para fazer. E você percebe que não dá, não vai dar porque eu tenho um compromisso maior. E esse compromisso maior que não pode ser negligenciado. Mas, mesmo tendo essa consciência, o nosso coração, ele tem vontades próprias, né? A gente tem a nossa vida própria, o nosso desejo de aquela ambição boa, aquele desejo de realizar coisas, realizar sonhos. E é muito difícil você perceber que alguns sonhos você vai ter que adiar e talvez outros você vai ter até que esquecer, porque você não vai ter tempo para fazer aquilo nessa vida, numa vida só, porque você tem um compromisso com alguém que você não pode negligenciar, alguém que depende de você em muitas coisas.
Então você precisa fazer uma escolha, precisa fazer uma troca. E eu confesso que isso às vezes me incomoda um pouco, eu me sinto sobrecarregado com isso, porque eu sou movido por desafios, por realizar projetos, por criar projetos novos, coisas novas, viver coisas novas, e eu estou criando sempre o tempo inteiro. E quando eu percebo que existe um freio que às vezes trava isso, isso me incomoda. Às vezes dá até um pouco de revolta, uma rebeldia, como se fosse um adolescente assim, que logo eu tento controlar e absorver, compreender aquilo da melhor maneira possível, sabendo que é por um motivo maior, né? E que adiantaria eu realizar todos os meus projetos que me vêm na cabeça se eu não tiver as pessoas mais importantes da minha vida para vivenciar, assistir aquilo comigo, né? Não adiantaria muita coisa. E isso acaba me dando bastante conforto quando eu imagino que é mais importante eu ter de repente menos realizações pessoais, mas ter boas companhias para poder compartilhar aquilo, né? Minhas vitórias, meus fracassos, do que eu conseguir ter todas as vitórias do mundo, mas tá sozinho nelas, celebrá-las sozinho. Isso não teria graça nenhuma para mim. Porque eu tenho uma mania, e eu sei que você que é cuidador também dos seus pais deve ter, que é de fazer todos os meus planos baseados no que é bom para minha família. Tudo que eu planejo, eu tento achar um jeito de encaixar a minha família dentro daquele plano e ver se isso fica bem para todo mundo. Tudo que eu projeto para mim nunca é só para mim. É sempre visando a partilha com todos os outros membros da família. Mas isso que a gente faz não é uma tarefa fácil. Isso que a gente faz é o oposto de quase todo mundo. É muito difícil e sobrecarrega às vezes você pensar por todos, ou corrigindo melhor, pensar para todos. Ficou uma coisa meio arrogante, né? Pensar por todos. Se bem que não, né? Acho que deu para entender. Seria muito mais fácil pensar só nos seus projetos, só nas suas coisas, só na sua vida, só nas suas contas, só no seu trabalho. E cada um por si, cada um cuida de si. Afinal, o brasileiro é muito assim, né? Cada um por si. Mas para mim não faz sentido viver assim, nunca fez. Desde quando eu era criança, eu sempre pensei todas as coisas, os meus projetos, todos eles, de trabalho, de estudo, eu sempre estendi isso de alguma maneira como benefício para as pessoas que eu mais amo. Embora seja bem difícil, embora às vezes eles não saibam receber, embora às vezes eles achem isso invasivo, embora às vezes eles achem isso uma forma de interferência na autonomia deles sobre a própria vida, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de receber cuidado e carinho porque elas sempre foram ensinadas a só levar pancada, ensinadas que na vida é cada um por si, cada um cuida da sua vida, cada um dos irmãos deles tem a sua própria família, a sua própria história e perde-se uma conexão, né? Porque afinal de contas saiu de casa, a partir de agora é cada um por si. Não estou falando que é fácil, a vida no Brasil é difícil mesmo. Conseguir dar uma vida digna para sua família já é algo difícil. Se você deu, você é um herói. Mas perder esse conceito do que a gente é, do que a gente era, do que a gente foi, da nossa história, de onde a gente surgiu, quem nos construiu, perder essa conexão, perder essa consciência, acho que é a pior coisa que você pode
O pior erro que você pode cometer na vida. Eu, beirando aí, né, daqui a poucos 40 anos, eu tenho percebido cada vez mais que pessoas não da minha idade, mas pessoas mais velhas, em geral, né? Pessoas mais velhas que já estão ali numa idade de perder os pais. Cara, se bem que as pessoas da minha idade já estão nessa fase, né, de perder os pais. Os pais estão partindo dessa para melhor, já tem ali seus 60, 70 anos ou mais. E essa é uma faixa onde as pessoas, né, vão bastante para outra dimensão. Mas o ponto é que vendo essas pessoas perdendo os seus pais, que graças a Deus ainda tem os meus aqui e por muito tempo ainda, eu vejo que essas pessoas, e às vezes elas conversam comigo, né, também, e expõem algumas questões internas que as martirizam por dentro, né, muito, dizendo que agora não tem como voltar atrás, que não tem mais como dar atenção, como realizar alguns sonhos que tinha, né, como, sei lá, recuperar um tempo perdido, né. Todo mundo enfrenta esse momento de perda e mesmo que você tenha feito tudo que você podia pelos seus pais em vida, quando chega esse momento, você vai querer ter feito mais, né? Achar que poderia ter feito mais, se sentir em débito. Agora, imagina, você fez tudo que você podia, se dedicou, deu preferência para ele sempre ao invés de você. E mesmo assim você sente esse débito, né? Agora imagina aqueles irmãos que se distanciaram, que largaram pra lá, dá muito trabalho, né? Cuidar de velho dá muito trabalho. Dá mais trabalho que cuidar de criança. Às vezes dá mesmo. Mas esse desinteresse, né? Essa falta de amor. Agora, imagina, cara, e também já vi algumas situações de pessoas que se comportaram assim e que depois que perderam é que foram ver, né? Que valorizaram, que viam que não dava mais para voltar atrás, que o tempo perdeu e já era. Mas se pra gente que faz o possível e o impossível é difícil, você se sentir em débito, como eu falei sempre, imagina pra quem não fez porra nenhuma. A pessoa deve se sentir o pior ser da Terra, né? E se você não é grato e não tem amor aos seus pais, seja em qual fase da vida for, você não é leal a ninguém. Você não ama ninguém. Tô falando isso de coração, cara. Pra mim, quem não valoriza a sua origem, quem não ama a sua origem, quem não cuida da sua origem, quem não preserva isso, não ama ninguém. Você não ama ninguém. Você só ama você mesmo. E ainda bem que eu não sou essa pessoa, eu tenho muito orgulho disso. Apesar de tudo que eu falei, dá trabalho, que é difícil, que há resistência dos próprios pais, né, de não saber receber. Infelizmente, as pessoas não têm muita consciência, né? Não são seres muito conscientes. Então eles são acostumados com o mundão, com as pessoas vivendo como zumbis, cada um por si, como eu falei, e às vezes até nos comparando, né, com pessoas que não dão a mínima, né, para os pais e tal, e que às vezes querem apenas dar ordens, né, ficar falando tudo que eles têm que fazer, como se eles fossem pessoas sem vontade, como se fossem pessoas que não tem mais função e tal, e acabam confundindo a gente com essas pessoas, né? Que tem filhos também que não cuidam, não é? Eles querem cuidar das coisas dos pais, do dinheiro e tal, essas coisas. E aí eles se tornam autoritários, querem dar ordem e tal. Mas fato é que os pais não conscientes que a gente tem, que vivem ali naquela média clichê de todo mundo, né, em questão de consciência de si mesmo, né, e do que está fazendo no mundo. A gente tem pais assim. E aí quando você oferece cuidado aos seus pais, você, filho amoroso, você quer contribuir em tudo, ser suporte em tudo, né, interessado, né,
pelas coisas que são pertinentes a eles, aí é um ponto bem difícil. Eles muitas vezes recebem mal e te comparam a pessoas de comportamento duvidoso, né? De filhos de amigos que eles conhecem que são autoritários e que aí eles falam, quer mandar em mim, não sei o quê, e acabam comparando a gente a esse tipo de gente. Essa parte eu acho que é a mais difícil de todas. É se sentir desvalorizado e comparado com pessoas que, cara, sem se achar nem nada, mas pessoas que não limpam o nosso sapato nessa questão de cuidar dos pais e de querer a família bem, né? Essa parte dói muito. Mas a gente continua aqui. A gente continua firme e forte, tentando preservar quem a gente quer que nos acompanhe aí ao maior número de tempo possível nessa jornada e que possamos ter momentos felizes de conquista, momentos normais também, para poder compartilhar com eles. Graças a Deus, os meus estão aqui, espero que os seus também. E para quem não os tem mais, eu espero que tenha sido feito todo o seu melhor e meus parabéns por isso, porque quem faz isso é um herói, É muito difícil você abrir mão de você muitas vezes e se doar para pessoas que para muita gente não tem mais utilidade. Infelizmente, as pessoas lidam dessa maneira. Às vezes é mais o contato com os pais. Vou ali no final de semana ver como é que meu pai e minha mãe tá. E é só isso. Vai chegar lá, vai comer da comida dos pais e vai embora. Cara, isso pra mim é muito pouco. Desculpa, né? Não sei se você faz isso, mas se faz, deu um pouco mais. Mas pra mim é muito pouco. Então, finalmente registradas aqui 2 dores de hoje que eu queria falar. Queria colocar isso um pouco para fora também, porque tem questões que vêm, nos incomodam em certos momentos, né? A gente vai vivendo as situações com eles, nossos pais, e essas questões vão vindo, os desafios vão aparecendo. E essas eram as 2 dores principais de hoje, que é abrir mão de projetos pessoais para cuidar deles, para cuidar da família, sempre a família em primeiro lugar, e ter que lidar com a falta de maturidade deles para receber esse cuidado, esse carinho, confundindo isso com autoritarismo e perda de autonomia. Mas seguimos aqui, né? Gostem eles ou não, porque no final eles vão nos agradecer. E eles agradecem, muitas vezes eles agradecem. Olha, cara, obrigado e tal. Desculpa qualquer coisa, antes eu não tinha parado para pensar nisso, agora eu entendi. E aí vale a pena. É isso. Fiquem com Deus.